Ferreirinha, que não faz gol, Rosinei, que tá aí, meu querido Souza, Veloso. O que acontece com o Palmeiras? Esse time não perde, Veloso. Que fase que tá o Palmeiras. Que fase que tá o Palmeiras, Veloso. Líder do Brasileiro, líder da Libertadores, já ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil. Tá voando, hein? Não, mas é impressionante. Os números do Abel Ferreira também é impressionante. É uma coisa de outro mundo, cara. O quanto que ele eu não sei as palavras do dicionário, o quanto que ele é F, né? O quanto que ele é... Ele é um cara que ele é obcecado, não sei se essa é a palavra, mas como é obcecado para fazer uma coisa que é de jogo, que é de esporte, ele é obcecado por vitória. Ele é obcecado por ser o cara que ele é. Ele vai e chega pro cara, você vai jogar, meu irmão. Se você não jogar, você tá fora. Há quanto tempo a gente não tem um tipo de problema no Palmeiras? Financeiro. De presidente e presidenta. Quando a gente não tem de diretor, do Anderson Barros, que as pessoas nem sabem quem é. Se botar o senhor Anderson Barros, pegar um metrô para ir num jogo do Palmeiras, o torcedor não sabe quem é. Não sabe quem é. Há quanto tempo não tem problema físico? Há quanto tempo não tem problema de cartões vermelhos? Cartões amarelos? Contusões? Então o Palmeiras é o exemplo para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, então, nem se fala. Que, por sinal, hoje é aniversário do Diário do Santista aí no Bradesco. A gente tá com outro Zé Ruela, também palmeirense aqui, que trabalha lá em Osasco, no Bradesco. Que, por sinal, lá em Osasco, a melhor coisa que não é o Bradesco, não. É os cachorro-quente que vêm de lá. Porque os cachorro-quente de lá é brincadeira. É muito melhor que o banco. Porque se não tivesse os cachorro-quente, como é que ia ter Pix no banco? Como é que ia ter... Não ia ter o banco. Não ia ter o banco, meu. Essa é a verdade. Um abração para você, Diário do Santista, para todo mundo do marketing aí, do Bradesco, de Osasco, aí, que vocês fiquem muito felizes aí. Por sinal, eu tenho conta no Bradesco há 25 anos. Nunca mandaram um e-mail, obrigado. Nunca falaram nada. Eu não sei porque eu estou falando do Bradesco também. Não sei por quê, por causa do C, Diário do Santista. E ó, que vocês vão cair, hein. É o seguinte, ó, eu não tô nem aí que o Bradesco tem parceria com a Band. Tô nem aí, velho. Eu falo o que eu quero aqui. E que, inclusive, tem um Bradesco aqui que eu nunca entrei. A única vez que eu vi é quando até assaltaram o banco. Vocês viram o banco? Vocês lembram quando assaltaram o banco aí? Eu não tava aqui ainda. Vocês não estavam aqui. O Bradesco tá aqui, ó. Tem o Bradesco aí. Você já foi lá, Veloso? Já. Você, Souza? Já fui também. Você nunca foi no banco, Souza. Você é tão ordinário. Você é tão ordinário que você, uma vez ele estava sem dinheiro, falou assim pra mim, Neto. Falei, senhor, tá com dinheiro? Ele falou, não, não tô, mas eu tenho 2 folhas, vamos usar. Cheque? 2 folhas de cheque. Falei, não, mas não é dinheiro, você tem que ter dinheiro no banco. Falei, não, mas eu tenho... O cheque tá aqui. O cheque tá aqui. Só com o cheque É só que ela achava que o cheque era dinheiro. Voltando pro Palmeiras, que por sinal não precisa de cheque, não precisa de Pix, paga suas contas de uma forma direita. A verdade, o Brasil, ou o governo, ou as prefeituras, ou os clubes de futebol, tinha que ter o Palmeiras como exemplo. De como não gastar mais aquilo que arrecada. Se você pensar que um Brasil gasta muito mais que arrecada, prefeitura gasta mais que arrecada, governo gasta mais que arrecada, todos os clubes de futebol brasileiro gastam mais que arrecada. O Botafogo, tá ligado? Do Sérgio Maurício, monstro, narrador incrível, maravilhoso, gente boa. E todo mundo erra na vida, meu irmão. E tá tudo certo. É o seguinte, ó. É o seguinte. Quantos clubes hoje no Brasil tem grana no caixa? Acho que nem o Flamengo tem, irmão. O Flamengo tá com problema também, ó. Tá com problema. Aumentou, O único time é o Palmeiras. Aí você pega o Paulo Nobre, o cara ajeitou tudo aquilo que o Mustafa fez de errado. Alguém mete o pau no Mustafa? Você deveria. Eu meto o pau nele. Já falei muito já. Não, mas deveria. É o pior porque ele de todos. quase quis acabar com a sua carreira. Pior de todos os tempos. Um dos piores presidentes da história do Palmeiras. Tanto é que alguém fala do Mustafa, mas nós aqui falamos do Leco, a gente fala do Andrés, a gente fala do Eduardo Bandeira, a gente dá pau do Botafogo, do Tá Ligado, que quase acabaram com uma instituição que deu uma Copa do Mundo pro Brasil, que teve o Heleno de Freitas, que teve o Didi, que teve o Jorginho. Qual clube do mundo teve todos os camisas 7 e que foram campeões do mundo? O Botafogo. E aí teve um louco, o John Textor, para comprar o Botafogo. E aí você pega os clubes hoje, aí você pega o Palmeiras. Nossa, o Palmeiras ganhou de 2-0. Alguém tinha dúvida que o Palmeiras ia ganhar? Alguém tinha dúvida, por exemplo, que o Abel Ferreira é esse monstro? Lê pra mim, Veloso, você que é Palmeiras.
Vamos lá. E a Vera também, sua irmã. A Vera tá ligadíssima. A Vera, depois que ele Vera tá veio, até ligada. maconha, sua irmã começou a fumar, Veloso. Não, maconha ela não fuma. Lá no Guarujá, não tá fumando maconha? Ela não fuma, nunca fumou. Mas nem um peguinha, nunca? Não, ela toma um vinhozinho. Um vinho? Vinhozinho. Tá bom, então. Hélio Carecone toma um vinhozinho. Você nunca quis fumar uma maconha na sua Não. vida, nem na fase ruim? Nunca experimentei. Nunca teve vontade? Nem cigarro, nem maconha, não. Traz Por o quê? remédio dele aí, Marquinho. Não, hoje tá doidão, hein? Então vai, Veloso. Tá doidão hoje, hein? É. A audiência nossa tá lá embaixo, por isso que eu tô doido. Você tomou aquelas gotinhas hoje, antes? Não, eu Não, tomei ontem e tomo hoje também. Então toma já. Bora. Então, Vai, por então, nada. Veloso. Senhor Libertadores, o Palmeiras é o brasileiro com mais tradição no torneio? Aí é uma pergunta, né? Não, Vamos ver, então. não, desculpa, vou responder. São Paulo. O número de Libertadores é Não, igual. não, mas pra mim o São Paulo, ele foi mais. O Independiente tem 7 Libertadores. estamos falando de Brasil. Não, eu sei, não, tudo bem. Não, Libertadores. Não, de Brasil. Ah, tá bom, entre o brasileiro. Pra mim é o São Paulo. Não, pra pra você, mim não. Pra mim já foi. Tô respondendo. Pra você. É o São Paulo. Pra você. São Paulo. Acho que o São Paulo fez tudo isso. Eu acho que o Flamengo vai passar o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras vai Já passar. passou. Não, não tô falando em termos de. Olha a estatística. Não, mas não tô falando de estatística, nem nada disso. Ah. Eu tô dizendo, é do geral. Não é nem de ganhar, porque se Libertadores fosse uma coisa importante pra dizer que é maior, se o Independiente seria maior, que tem 7. É, sim, é. Né? Não é isso. Eu tô tem mais dizendo que o tradição. Palmeiras pensa em Libertadores. Era o que o São Paulo pensava. E Passou não é a hoje pensar. que faz. Passou a pensar. Não é só o ganhar o título. Mas olha a estatística. Não, é monstruoso. Tá em né? primeiro em tudo. Vamos. Número de jogos, 246, é o primeiro no ranking. Vitória, 140, é o primeiro no ranking. Gols marcados, 477, é o primeiro. Pô, desgraça. Que... Vitórias como visitante, 52, é o primeiro. Vezes no mata-mata, 18, é o primeiro. Participação... Fumaça. Tem fumaça? Abemos papa. Abemos papa. É branca. Bota, é branca. Opa. Abemos papa. Em nome do Pai, do Filho e do Fumaça Espírito branca. Santo também, que Deus abençoe e que esse papa possa trazer a igualdade pra gente, né? A igualdade das pessoas que têm muito dinheiro, da igualdade das pessoas que precisam da igreja, da fé, né? E sempre assim, né? Eu acho que nós aqui, eu, Veloso, nós temos muita fé, né? Independentemente daquilo, né? A fé transforma a gente. A fé transforma o mundo, a fé transforma as pessoas, né? A fé faz com que a gente possa ter entendimento que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a maior fé de um ser humano é quando a gente enxerga o pai e a gente transforma o filho. Eu acho que essa é a maior fé. Quando a gente é melhor que o nosso pai, quando os nossos filhos querem ser melhores que a gente. Eu acho que essa é a fé. Essa é a fé da gente poder ter aqui nos Donos da Bola, mais uma vez, né? A gente ter abençoado, né? Ser abençoado. Eu falo com você, fala com o Edu direto, olha lá. Quantos gols o Yuri Alberto tem na Libertadores? Nenhum. Quantos mundiais tem aí vocês aí? Mundial, tô falando de... O Vitor Roque já deu. Olha como ele desvia. Vocês estão invictos aí nessa competiçãozinha, o Corinthians venceu ele invicto, só pra lembrar você. Só tem um. Everton Guimarães Só tem pode uma. falar sobre isso de maneira imparcial, porque os times dele, né, Tá tudo fora. estão todos na Sul-Americana. E outro já tá fora da Sul-Americana, só vai cumprir tabela. E aí, Everton, o Palmeiras é esse bicho-papão todo. Gente, outros perdem gols, ninguém fala nada. Mas aí quando é o Vitor Roque, virou moda agora. Mochucona. Pois é. Então eu adorei a comparação que você fez aí do Arrascaeta com ele. Aí quando é ele, aí os caras inventam um monte de coisa e tal. O Vitor Roque é um jogador de força, é um jogador de explosão. A gente falou aqui de fenômeno na oportunidade, né, antes dele se transferir para o exterior, porque ele teve um crescimento muito rápido aqui, aí Atlético Paranaense, de lá ele acabou explodindo, foi para a Europa e voltou, né, foi para o Barcelona e voltou. Eu, na época, até falei de um fenômeno da maneira que tudo aconteceu, mas ele é um jogador de muita força e muita explosão, que será muito importante, como foi ontem, para o Palmeiras também. Ele perdeu um gol incrível, típico de um jogador que às vezes é inseguro, né? Mas depois ele fez um gol que de fato foi o mais difícil. Então ele, Paulinho, esses jogadores que chegaram ao Palmeiras recentemente, eles serão jogadores importantes. E o Palmeiras ganha muito com os dois, o que já tinha de sobra, que era um futebol de muita força, de muita entrega e de muita competitividade. Agora, isto posto, é assim, Renato, Palmeiras é um bicho-papão de tudo que vai disputar esse ano, sim. Eu falei aqui
do quanto o Palmeiras era favorito ao Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, se time acostumado a ganhar, é favorito sim a ganhar a Libertadores. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que se preparar, porque eu acho que esse ano vai subir caneco por aí, viu? Uma ideia, Everton, uma pergunta para Marco Aurélio Cunha. No ano passado, poucos acreditariam que o Botafogo seria campeão brasileiro e da Libertadores. E assim o fez. E a pergunta é essa, o Palmeiras deste ano, desta versão de Abel Ferreira, para você, tem condição de conquistar as 2 taças? Condições tem. Agora é jogo. Eu falo que só ganha um. Então pode pegar o Palmeiras e o São Paulo numa partida difícil, não tem favorito para ninguém. Então o Flamengo e o Palmeiras não tem favorito para ninguém. Então os brasileiros, sem dúvida alguma, são favoritos dessas competições sul-americanas. São. Agora, se vai ser campeão das 2, eu acho difícil. Em geral, você ganha uma e não ganha outra. O Botafogo quebrou essa escrita. Eu espero que o meu São Paulo esteja na final da Libertadores. Mas sei que o caminho é árduo, né? Especialmente com equipes desse nível de Palmeiras e Flamengo. Mas tudo é possível. Sgarbi, tem um detalhe. O São Paulo, especificamente, há pouco tempo, só para a gente falar de coisas mais atuais, não é? Ganhou uma Copa do Brasil eliminando adversários como... Quem? Corinthians, Com gol de mão. Palmeiras, sabia. Palmeiras e também Jogo de vôlei. Flamengo. Não é? Então, às vezes, uma competição ela pode surpreender também. A gente falava muito do Flamengo antes do início da Libertadores. Agora é o momento do Palmeiras. E pode ver a final do Paulista que o Palmeiras não Mas fez o São nenhum Paulo gol. também Jogando vai bem. O São Paulo... Com Nhonhoque, jogou todo. Afinal, teve todo mundo, não fizeram nenhum gol. E o Corinthians fez um gol e foi campeão. Tudo pode acontecer. Você quer falar, final. eu sou Não é campeã verdade? estadual invicta. É isso. Nós somos campeões até aqui. Eu sou invicta. Nós temos um título para poder falar aqui. Mas enquanto estamos falando de Copa do Brasil, de Libertadores, você fala de Paulistinha, né? Só deixando claro que são Quem foi competições o último diferentes. campeão mundial aqui nesse país maravilhoso? Faz tempo pra O último caramba, campeão né? mundial aqui, Tá que bom, faz faz tempo. tempo. E aí, Negrão? Não tinha nem nascido ainda. Faz tempo pra caramba. Só que isso é um fato. Nem vamos lembrar dessa Copa do Brasil, senão a soberba volta aqui pro meu coração, então esquece isso. Só que é lógico, o São Paulo no passado na Libertadores, o Botafogo, a grande sensação, o São Paulo foi eliminado ali no detalhe, querendo ou não, de pênalti, gol perdido. Né? Então é isso, Libertadores é isso, cara. Times que chegam com Não pode condições bater sempre. pênalti com a mão, foi um detalhe. Que pênalti com a mão, cara. Você viu? São Paulo, Palmeiras. É o Luca bate pênalti com a mão. Eu não vou nem responder Como é que isso, você cara. deixa isso? Ainda bem que não é comigo. O que eu vou responder? É tão louco que eu não sei nem o que responder, cara. Então, pô, deixa ele chorar gol de mão. Tomara que tenha sido de mão mesmo, que dá reembolso de tanto que eles somaram São Paulo. E se fosse com a mão, Pra seria ser no estilo vôlei. Maradona, Porque né? depois do VAR é só Paulistinha que esse cara comemora. Então, E o juiz, Foi o né? primeiro time a ganhar com o Ô, Vasco. Edu, falando sério, a gente brinca, mas você fala muito sério também. Esse Palmeiras, eu penso que hoje Hoje é o a primeiro bloco do Palmeiras, hein? Segundo consistência do Palmeiras, terceiro time Palmeiras. apresentada no Brasileiro e na Libertadores, ela tem sido muito direcionada para o Mundial, que tá chegando, tá se aproximando. E, Renata, é difícil, principalmente a reformulação que o Abel fez, né? Principalmente, né, passa-se anos e aí vai reformulando, saindo jogador, entrando jogador. Então, é muito difícil você manter o foco desses atletas. E o Abel faz com muita maestria isso aí. Então, é muito difícil e num momento crucial que a gente está vivendo, né? Há 2 meses aí do Mundial, 1 mês e pouco do Mundial, todos os atletas estão aptos, né? De repente, um ou outro, né? O Mikael ainda está sentindo, mas a volta do Marco Rocha, a volta do Veiga, que entrou, o Veiga, que entrou ontem. Então, são atletas Mike, importantes. né? O Mike, No Mundial? né? Então, onde vocês vão ficar no sofá. Só com o Não, controlinho nós vamos ficar ali, no bar, no com a musiquinha controlinho lá, ali, tocando a não, musiquinha. Não, e o Abel não usou Desconcentra nem- não, toca pra frente, E o vai jogar Abel com não o usou Moreira. nem o Maurício e nem o Piquerez ontem. Pra você ver que quando tem muitas opções para que o Abel possa escolher. Então, acho que é um momento oportuno para que os atletas estejam aptos para jogar. E o Palmeiras está vivendo um momento importante. E tomara que consiga manter isso aí no Mundial. Mas olha, tem uma coisa, né? Quando o menu é muito grande, às vezes você escolhe errado. Mas depende do treinador, né? Ô, doutor, isso aí, vai pra cima dele. Cicinho! Você tá muito quieto, Cicinho, Cicinho! os tricas não se unem. Vocês têm que se unir, velho. Eu estava procurando um Segura a mão, defeito no segura a mão, Palmeiras. segura a mão. Tava procurando. Todas essas questões aí que o Edu trouxe, eu tava procurando. O Marco Aurélio me trouxe a questão do cardápio, quando tem muitas... Mas aí eu
tentando procurar defeito. O problema é esse, Marco Aurélio. E se você pediu errado, vai ter que comer e tem que pagar ainda. Então não tem, os caras não tem defeito. Não tem pra onde correr, irmão. Entendeu? Vamos que vamos. Vamos entrar em campo e seja o que Deus quiser. 10 vitórias nos últimos 11 jogos do Palmeiras, né? Isso é... Chega! Você tá pensando nisso porque tem Pra quem clássico no final de comemorou 3 semana? vitórias fora de casa. Mas perder pro Bahia, perder pro Corinthians. Então, né? E agora domingo acaba um pouco essa farra também, aí tá na hora. Chico Garcia, de verdade mesmo, o Palmeiras tá pronto para o Mundial, pronto para a Libertadores e pronto para o Brasileiro. Chegou na fase perfeita ou ainda você vê muito espaço para evolução? Não, eu acho que dá para evoluir, porque o Palmeiras está sempre em transformação, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer bonito no Mundial. Eu não sei se vai ganhar, evidentemente, acho que não, mas eu acho... Solta, negão! Mas eu acho que... Não, tô falando sério. Vai o quê? Vai fazer bonito. Ô, Chico, eles tá no sofá, né? Na comparação com o Flamengo, que foi o questionamento que a Renata fez anteriormente, você tem um time muito mais consistente. O Flamengo tá oscilando nesse momento, porque é isso. Eletrocardiograma. O Palmeiras, ele tem uma Repete consistência. aquilo, Chico. A crise do Palmeiras, ela é uma chuva de verão, né? Os outros têm turbulência, tem Acontece uma tempestade. tragédia, igual perder pro Corinthians, numa final. Mas o Corinthians se aproveitou do pior momento do Palmeiras, que foi justamente naquele recorte ali. O Palmeiras, gente, tá cumprindo objetivos. Perder o Campeonato Paulista é ruim, com certeza, mas já tá inteiramente vencendo fora e dentro de casa na Libertadores, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, não é? Já tá se preparando em alto nível pro Mundial. O Vitor Roque, que foi a grande contratação, chegou e já tá fazendo gols, recuperando, perdendo e recuperando. E é bom, às vezes precisa de um remedinho também, né, Chico? Às vezes precisa de alguma medicina aí. Essa aqui não é pro Palmeiras, é pros outros.